Boa tarde, boa noite. Fala pessoas, aqui é o Jarbas e hoje daremos início aqui ao canal, né? E com o primeiro vídeo, esse vídeo eu tive ideia de fazer ele por causa de uma franquia de jogos específica. Acho que quando a gente fala de jogos infinitos, a gente já sabe mais ou menos qual é. Mas eu vou deixar ela lá pro final pra gente conversar sobre outras franquias. Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu acho dessa franquia, o motivo que eu acho que ela nunca vai acabar e o que eu imagino dessa franquia daqui a alguns anos, 5, 10 anos, né? Pra começar, pra mim, uma das franquias que já é muito grande, tem mais de 100 jogos, se a gente contar como DLCs, campanhas adicionais, spin-off, jogos mobiles, que é a franquia Resident Evil. O Resident Evil, além dos jogos, tem os filmes, tem as séries, tem as animações, tem os livros, tem HQ, tem mangá. E Resident Evil é uma série que eu vejo ela durando mais tempo ainda. Porque agora a gente teve, né, o lançamento do Resident Evil 9 e a gente ainda vai ter alguns remakes, né? Já tem alguns vazamentos sobre Resident Evil Zero, Code Verônica. E eu vejo que é uma saga que vai durar no mínimo mais uns 20 anos. Só que pra mim, Resident Evil, eu tenho pra mim que o que eu gostaria muito que acontecesse em Resident Evil? Eu gostaria que mudasse a franquia, porque esse set de coisas que vem vindo tendo, essas prequels que vem vindo tendo no universo Resident Evil, por exemplo, a gente tem o. Quando a gente pega Pokémon, é o 1 remake, o 2 remake, o 3 original, o 4 remake. Entendem? Tipo, pra mim eu acho que começa a bagunçar muito. Aí você pensa que, por exemplo, quando você vai fazer a campanha A do Leon no Resident Evil 2, a campanha A da Claire no Resident Evil 2, às vezes você passa por um puzzle com o Leon, aí depois você vai lá com a Claire e o puzzle ainda não tá feito. E cronologicamente, se eu não me engano, a Claire passa antes. Às vezes você faz um puzzle com a Claire, depois você vai lá e faz o puzzle com o Leon. Se eu não me engano, um dos desenvolvedores do Resident Evil 2, ele falou que esse tipo de coisa era meio que você escolher qual vai ser o seu cenário e os outros apagarem, né? Você escolheu o universo daquele cenário, os outros universos não existirem, mas pra mim isso não faz muito sentido. Então eu acho que seria melhor pra saga se houvesse um reboot. Por exemplo, acabar no 10, né? Ou fazer os remakes do Code Verônica, do X, e acabar a saga e recomeçar a saga com um novo Resident Evil, focando em alguma nova história, novos personagens. Porque eu acredito que ficar trazendo toda hora de volta, vai, pega personagem, volta o personagem Resident Evil, vai chegar uma hora que a história vai ficar mais confusa do que já é. E tem muita mídia. Eu acredito que vai ter Resident Evil até 2050, 2060, fácil, fácil. Acho muito difícil a Capcom acabar com Resident Evil. Uma outra saga que eu vejo assim durando muito tempo são os Final Fantasy. É, Final Fantasy Dragon Quest, pra mim, são JRPGs que vão durar muito tempo. O Dragon Quest ele é muito famoso no Japão. Se eu não me engano, agora a gente teve o remake do 7, né? Do 7 ou do 5, eu não vou lembrar direitinho. E o Final Fantasy já tá no 16 e indo pra mais, fora o Táticas, fora outras mídias de Final Fantasy. Final Fantasy pra mim vai ter infinitos Final Fantasy. A gente vai ter também a última parte agora do remake do 7, né, que vai ter a terceira parte. Tem boatos do remake do 8, do remake do 9. Então pra mim Final Fantasy é uma saga que vai durar muito tempo mesmo. E uma saga que eu vejo entrando nesse nível, que tá ainda um pouco abaixo, mas eu vejo que vai entrar, é Persona. Eu gosto muito de Persona. Persona, o primeiro que eu usei foi o 3, né? Mas eu vejo Persona que tem muita qualidade, né? Agora a gente tá tendo o remake do 4, o Persona 5 fez muito sucesso, né? Tanto com o Royal Strikes, mas eu vejo Persona também entrando nesse bolô de RPGs que vão durar muito tempo. E uma outra saga que eu vejo que vai durar muito e o nome já é muito grande é Mario. Não tem jeito. Mario toda hora tá lançando filme, igual lançou o filme agora, né? O Mario Galaxy. E Mario é uma saga que vai durar muitos anos. É um personagem que já tá com 40 anos de existência e eu vejo mais 40 anos. E quando a gente pega os jogos do Mario, eles vieram se reinventando há muito tempo. Igual, a Nintendo tem vários pontos negativos, mas um ponto muito positivo na Nintendo é que ela veio se reinventando direto. Então, direto a gente tem jogos diferentes, com coisas diferentes. Então, por exemplo, a gente teve lá o Mario 64, que já era um pouco diferente. Depois veio o Sunshine. Depois veio o Mario Galaxy, também já é mais diferente ainda. Agora temos o Odyssey. Fora o Mario Kart também, que é estrondoso, gigantesco. O Mario Kart também vai durar a eternidade. A gente teve agora, né, o Mario Kart World, se eu não me engano, né, que é aquele de mundo aberto, que é gigantesco, gigantesco também. E é uma franquia que vem de videogame, né? Por exemplo,
o Super Nintendo vinha com Mario, né? É algo que já tá enraizado. Tem muitos consoles que são personalizados para Mario, tem muitas pessoas que compram consoles por causa do Mario, que gostam muito do Mario. E uma outra franquia também da Nintendo que eu vejo que entra no bolo e eu vejo que tem não é um fanatismo, né? Mas eu vejo que tem uma fanbase maior que gosta mais de consumir é Zelda. E Zelda é muito interessante porque é um universo que é muito vasto. Então, por exemplo, a gente tem até uma confusão entre as linhas do tempo, que, por exemplo, agora a gente tem a Tears of Kingdom, mas a gente já teve linhas do tempo em que tinha o Zelda pequeno, tinha o Zelda adulto, aí a passado ia pro futuro. E mesmo assim, né, sendo um universo muito grande, tem jogos que são muito diferentes, igual, por exemplo, a gente pega o Skyward Sword, que já é muito diferente dos atuais. E ele é mais diferente ainda dos antigos, igual o Ocarina of Time e o Skyward Sword são diferentes demais. A gente tem aquele lá do GameCube, o. Eu não me esqueci o nome. Do mar lá, o. Vou colocar aí na edição, mas também que era um jogo diferentaço e é muito diferentaço, muito diferente é sinônimo. Não, igual, são jogos que são muito diferentes um dos outros, é um universo muito vasto, que tem várias mídias e lança mais mídias e eu não vejo acabar. Igual, pra mim, Zelda também vai durar muitos anos. É uma franquia enorme, enorme. Se tu pegar agora pra consumir tudo, Zelda, tu vai demorar muito tempo. Às vezes tu até consegue. Igual, se eu não me engano, Mario tem muito mais spin-off que Zelda. Né? Mario tem, por exemplo, é, Mario RPG, tem Mario Médico, Mario Kart, tem Mario Party, tem muita coisa de Mario. Zelda já é um pouco mais contido, mas mesmo assim é um universo muito vasto. Tem um outro jogo, na verdade é um estilo de jogo, mas eu peguei dois como referência, que pra mim também vai ser jogos infinitos, é Call of Duty e CS. Pra mim o CS vai ser o FPS assim que ainda mais no competitivo de CS vai durar eternamente. Então a gente vai ter Major até 2100 e cem e ainda vai continuar com o CS. Agora Call of Duty, qual que é a questão? Call of Duty é uma marca grande, sim, mas dessas daqui, eu acho que se fosse ver uma assim que tá mais mal é o Call of Duty. E mesmo assim, eu não vejo o Call of Duty sucumbindo, né? Acabando. Do nada, tu vê assim e fala, pô, acho que Call of Duty vai acabar. Eu acho que também é uma marca que vai durar muitos anos. Mas o CS, pra mim, é mais certeza do FPS que daqui a 20 anos a gente vai falar, pô, qual FPS tava 20 anos atrás tá agora? Pra mim vai ser o CS. Call of Duty ficou meio naquela, mas eu acho que ainda tem chance do Call of Duty continuar. E tem um ponto muito importante também, que são os jogos de esportes. Porque, por exemplo, FIFA, o UFC, NBA, Maiden, jogos de corrida também, são jogos que, pra mim, vão continuar independente da desenvolvedora. Então, por exemplo, a gente tinha o FIFA com a EA, né, que agora virou EA Sports. Se a EA parar de fazer futebol, vai vir outra empresa e vai fazer jogo de futebol. Então, a franquia FIFA, por exemplo, já acabou, né? Tipo, parou, agora está no EA, mas mesmo assim, eu vejo que jogos nesse estilo vão ser infinitos. Tipo, eu não consigo ver um ano que não vai ter nenhum jogo de futebol. E às vezes eu paro pra pensar, tipo, o FIFA, ele com o tempo vem piorando, mas eu penso, pô, se não for a EA que fizer o FIFA, né? EA Sports, né? Se for outra empresa que for fazer, será que vai ficar tão bom quanto? Porque o FIFA pra mim tem vários problemas. Pô, eu gosto muito do modo carreira. Pra mim, o modo carreira do FIFA vem piorando. A jogabilidade vem piorando. Mas se não fosse a EA, fosse outra empresa, será que ainda ia ser jogável? Eu não sei, né? Às vezes aí é um mal necessário. Então, a gente tem a Konami com o PES, mas pra mim o PES não chega no nível do FIFA. Teve um novo agora, né, também, de futebol, mas que ainda tá em desenvolvimento, se não me engano, mas também não chega aos pés do FIFA pra mim. E quando a gente pega, por exemplo, o NBA, ele é muito forte, né? Tem aquela questão das cartinhas mesmo, igual o FIFA e o NBA é muito forte, né? Lá com o 2K vende todo ano muito. E a maior parte dos lucros não é nem pela venda dos jogos, né? A maior parte dos lucros é pela venda das cartinhas mesmo. O próprio Maiden também. O Maiden não é tão famoso no Brasil, que é o de futebol americano, mas lá fora ele é muito estourado. E aí, olhando para esse cenário, eu vejo que se não for uma empresa que vai fazer, vai ter outra, mas a gente sempre vai ter um outro jogo de esportes, né? É inevitável. Mas a franquia que eu olho assim e com certeza, sem sombra de dúvidas, para mim a mais consolidada, a que gera mais dinheiro, a que me fez fazer esse vídeo foi Pokémon.
E Pokémon eu não consigo ver terminar. Igual, eu consigo ver, sei lá, Mario acabando. Mario é um pouco difícil também. Mas, por exemplo, eu consigo ver Final Fantasy acabar. Igual, é, tivemos problemas, não tava vendendo Final Fantasy. Eu consigo ver acabar de alguma forma. Eu consigo ver Resident Evil acabar de alguma forma, mas eu não consigo ver Pokémon acabar. Porque Pokémon, além de ser bem dividido, então tem uma empresa que cuida das cartas, tem uma empresa que cuida dos jogos. Tem mais de uma empresa que cuida dos jogos, né? Porque, por exemplo, a Niantic cuida do Pokémon Go, a Nintendo tá cuidando dos Pokémon é, em Switch. Então é muito dividido e quando você pega o faturamento, o lucro é enorme, enorme. Tem uma empresa que cuida só dos animes, tem uma empresa que cuida dos filmes. E eu penso assim, se um dia acabasse os jogos de Pokémon, que pra mim é impossível, mas se acaba, o que ia acontecer? Ah, cartinha. Cartinha vende demais. O Pokémon, se fosse só carta, já ia ter um lucro enorme. Quando a gente pega, por exemplo, Pokémon e junta com cinema, o cinema inteiro, Marvel, DC, tudo, gera menos lucro do que Pokémon. Isso é absurdo. E é uma franquia de jogos, né? E a marca Pokémon é muito forte. Igual, eu duvido alguém que não conheça um Pokémon, alguém que não conheça um Pikachu. E pra mim é o principal motivo de eu ter feito esse vídeo. É Pokémon. Tem algumas outras franquias que poderiam entrar nesse balaio, né? Que são fortes também. Igual, tem o próprio Minecraft. Igual, Minecraft eu vejo durante muito tempo. E Minecraft já se provou ser muito grande, né? A gente tem o Sonic, né? O Sonic, ele não tem mais aquela expressão dos jogos, mas o Sonic ele ainda é muito famoso. Tá tendo filmes. Mas do tamanho desses daqui eu vejo poucos. Talvez só o Minecraft, né? O Minecraft, pra mim, ele é muito forte. O Roblox também é, é imensurável, né? Eu botaria Fortnite, só que Fortnite veio ter uma queda imensa. Jogos online são complicados, né? Essas marcas online são complicadas, porque igual eu não consigo ver uma franquia como Fortnite se reinventar tanto igual as outras franquias citadas assim. Igual, por exemplo, a pessoa que gosta de JRPG, ela vai continuar vendo JRPG porque ela gosta da história. Então, Final Fantasy, lançou uma história diferente de um mundo diferente. Só vai lá ver, é totalmente diferente. O gênero é igual, uma história é totalmente diferente, a pessoa vai curtindo. Pô, quando tu pega, por exemplo, os Final Fantasy lá, do 1 ao 6, né, que é a época seu arte, a história é X. Quando você vai pro 7, que é um pouco mais futurista, o 8 é um pouco mais futurista. Aí a gente chega nos mais novos, que é um pouco mais ação. Não, tipo, acaba que a franquia vai se reinventando, a pessoa vai curtindo. Agora, uns jogos que são online, que são mais paradores como o Fortnite da vida, que eu não vejo Fortnite igual um CS. O CS ele é bem estruturado, tem a questão dos esportes ele é muito forte. Igual, o Fortnite tem uma questão de esporte forte? Tem, mas não é tão estruturado quanto o CS, que tem os times que gostam, o Major é um evento muito grande. E agora quando a gente vai para os jogos que são mais sandbox, como Minecraft, Roblox, jogos que você reinventa muito fácil, né? Direto, você tá vendo um mod novo pra Minecraft, igual às vezes você vai jogar Minecraft não é nem pelo Minecraft Vanilla, né? Você vai jogar lá pra um modzinho e acaba curtindo. Então a comunidade vai se alimentando. Igual, é muito mais fácil o cara viver só de Minecraft, só de Roblox, porque ele consegue jogar jogos novos, do que viver de um Fortnite. Quando o cara enjoa assim, ele pode ir pro criativo? Ele poderia. Mas chega um momento que não tem muita mudança. Eles até tentaram, né? Hoje em dia o criativo tem toda essa questão de você poder programar. Mas pra mim eu não vejo igual os outros, né? Então, igual um expressivo, igual um Mario, né? O FIFA tem toda uma questão, né? Que o FIFA tem toda aquela questão de futebol. Então, por exemplo, a pessoa que tá jogando FIFA gosta do FIFA, gosta. Mas muitas vezes ela gosta também do futebol. Então, pra ela jogar com o Cristiano Ronaldo, pra ela jogar com o Messi, já tá fazendo o dia dela mais feliz, sabe? Tipo, de ter aquela função, pô, vou lá e faço um gol com o Messi, vou lá e faço um gol com o Cristiano Ronaldo. Então a pessoa vai curtindo mais. Então, pra mim, essas são franquias que eu vejo que vão durar muitos e muitos anos, né? Eu não, se alguém discorda aí da minha opinião, a, a área dos comentários está liberada para vocês. Vamos discutir, conversar. Espero que tenham gostado. Dicas, opiniões, qualquer coisinha, vamos lançando aí nos comentários. Primeiro vídeo, espero que no futuro, né, vou evoluindo a didática. Mas é isso, espero que o conteúdo tenha sido muito bom e obrigado por assistir.